Fala, meu pequeno padawan, tudo bem com você? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os vermes. Fica comigo. Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e eu tô aqui para te ajudar a estudar em casa. Então é o seguinte, eu vou fazer uma sequência de aulas agora falando sobre os vermes. Basicamente 3 tipos de vermes que a gente encontra, características bem peculiares, bem específicas, e eu tô falando especificamente deles. Presta atenção. Aí você tá vendo o nosso queridinho mapa mental, fica mais fácil, né? Então basicamente a gente vai falar sobre os 3 filos dos vermes: os anelídeos, os nemateumintos e os plateumintos. Hoje eu vou dedicar um pouco mais sobre anelídeos, porque depois eu vou aprofundar um pouco mais nesses outros aqui. A gente vai falar de algumas doenças. Os anelídeos eu não vou falar de doença, então hoje a gente vai falar só de anelídeos. Então beleza, ó. Anelídeos. O que significa anelídeo? Vermes de anéis. Grava isso, para você conseguir diferenciar cada um desses grupos aqui, desses filos, você salva essas características na cabeça e fica fácil. Então, os anelídeos, vermes de anéis. O seu corpo é formado por anéis. Então é uma característica bem marcante dos anelídeos. Eles vivem tanto em terra úmida como em água doce ou então em ambientes marinhos. A maioria tem respiração cutânea, mas tem alguns que têm brânquias e alguns são hermafroditas. O que são hermafroditas? São aqueles que apresentam no mesmo indivíduo, no mesmo ser, tanto órgãos reprodutores masculinos como órgãos reprodutores femininos. Então tem testículos e tem ovários funcionais, tá bom? Funcionam os dois. Vamos falar de alguns exemplos aqui para ficar legal? Então, ó, os anelídeos então vivem tanto em terra úmida como água doce ou então em ambientes marinhos. Então vou citar um exemplo de cada um aqui para ficar fácil você estudar. De terra úmida então, nós temos a minhoca, conhecida minhoca, né? Você com certeza já viu alguma minhoca, porque as minhocas elas são muito comuns em praticamente todas as regiões do mundo. Basicamente é um dos anelídeos mais conhecidos aí. Vamos falar um pouquinho melhor de minhocas? Tá aqui, ó. Esse aqui é um esqueminha 3D de uma minhoca comum. Você percebe que o corpo formado por anéis, tá vendo? Tem os anéis aí. E tem essas coisinhas pretas, você tá vendo aí, ó, são cerdas que ajudam a minhoca a se locomover, porque a minhoca ela vive em terra úmida e ela cava túneis. Justamente para se alimentar. Ela vai engolindo terra, mas ela não come terra, ela come a matéria orgânica que está ali dispersa na terra, então ela vai criando esses túneis aí. E os túneis que as minhocas criam são importantes porque ajuda a arejar o solo, né? Então entra água, entra ar, né? Ali no solo para ajudar justamente na agricultura, é muito importante o trabalho das minhocas. Além de essa terra que elas engoliram, elas expelem já com os seus dejetos aí, forma o que a gente chama de humus, que é um material orgânico muito rico, que ajuda no solo, né? Ajuda a melhorar o solo para plantio, para a agricultura. Outra coisa bacana das minhocas aqui, ó, outra coisa bacana é que elas têm anatomia, vamos falar um pouquinho da anatomia. Ela tem a boca de um lado e o ânus do outro lado, certo? Que é onde vai sair o material orgânico para o humus. Os anéis eu já falei, e aqui eu tenho o clitelo, que é uma estrutura justamente para realização da reprodução. Mostrar aqui o corpo da minhoca, um corte transversal, né? A musculatura, né? A estrutura do estômago ao longo, tem as cerdas aí, né? Para se movimentar, que são essas partinhas pretas aí. Uma outra coisa legal que dá para mostrar aqui, ó, os órgãos, né? Os sistemas de maneira geral. Basicamente, se a gente olhar a estrutura da minhoca, ela não é oca assim, tá? Então vou mostrar cada órgão aqui para você entender. Tem os órgãos reprodutores, tem testículos e ovários, como eu disse, são hermafroditas, né? Tem uma bolsa de esperma, a gente vai voltar a falar isso aqui agorinha. Tem os órgãos excretores, né? Que são chamados de nefrídeos aí. Tem o sistema digestivo, que é onde vai passar, né, a terra para extrair o material orgânico, o alimento. Tem o sistema circulatório, correr o sangue aí para ela viver. E tem o sistema nervoso para controlar tudo isso aí. Então, anatomia geral. E o sistema reprodutivo, só para você entender, temos o ovário aí, os testículos e a bolsa de esperma. E o acasalamento ocorre da seguinte forma, ó, dá uma olhadinha. Então, elas se alinham, né, lado a lado, e essa parte aqui mais grossa, chamada de clitelo, eles encaixam, né, no rumo aí da bolsa de esperma e do ovário, e elas trocam esperma, que a gente chama de intercâmbio de esperma. Trocam esperma para justamente fecundar, e aí ocorre a fertilização, né? Ocorre a fertilização, aí cria um muco, né? Esse muco ele capta essas substâncias aí, ocorre a fecundação nesse muco, cria um que a gente chama de casulo e uns ovinhos que são soltados aí na terra, tá bom? E aí ficam os ovinhos que vão gerar novas minhocas. Esse é o sistema de reprodução das minhocas, só para você ver como é que funciona. Vamos lá, deixa eu passar para cá. Beleza? Então essas são as minhocas. Um exemplo de anelídeos que vivem em água doce, você também com certeza já ouviu falar que são as sanguessugas.
sanguessugas, né? As sanguessugas são seres hematófagos. O que são seres hematófagos? São seres que se alimentam de sangue, mas eles não são exclusivamente hematófagos, tá? Existem sanguessugas que se alimentam de outras coisas, tá? De outros vermes, de caracóis, outros seres aí presentes onde eles vivem. Eles vivem em riachos, né? Em pântanos, na água doce aí, os sanguessugas. Em relação aos sanguessugas, eu quero comentar um negócio interessante. Nas duas extremidades aqui, ó, elas têm ventosas, uma para firmar, né, onde ela está, e a outra para justamente sugar o sangue. Elas têm dentes que cortam a pele, a saliva delas solta uma substância que vai, vasodilatadora, ela vai dilatar os vasos sanguíneos para poder aumentar a hemorragia, e também tem anticoagulante que vai prolongar, né, essa hemorragia para ela se alimentar. Então são as sanguessugas aí. Nos ambientes marinhos, nós temos os anelídeos chamados de poliquetas. Até coloquei um videozinho aqui, né, da poliqueta de fogo, só para você dar uma olhada aí, ó. Poliqueta de fogo. Olha lá. Ó. Basicamente, as poliquetas, elas vivem no fundo dos mares, né, junto a detritos ali e tal. Então, elas vivem geralmente naquela região. Então, você consegue ver o corpo feito de anéis. Elas têm essas estruturas que elas utilizam. Algumas delas aí têm brânquias, inclusive. Então, são vermes que vivem no fundo do mar aí mesmo, tá bom? Só para exemplificar aí, para você ter uma noção do que eu estou falando aí. Esse foi um resuminho de anelídeos. Como eu disse, esse vídeo vai ser mais curto. Essa semana vamos estudar só anelídeos. Na próxima semana a gente aprofunda um pouco mais nesses outros filos dos vermes aí. Forte abraço e estuda, Padawan!